A paz do Senhor, meus irmãos, sejam bem-vindos a mais uma aula da nossa querida Escola Bíblica Dominical. Estamos prosseguindo com os estudos deste segundo trimestre de 2023, onde estamos estudando o tema Relacionamentos em Família, superando desafios e problemas com exemplos da Palavra de Deus. E hoje vamos estudar a lição de número 4, que tem aí por data 23 de abril de 2023, e o título da lição que nós vamos estudar hoje é Ídolos na Família. Queridos, é preciso aí atentar, para os perigos da idolatria moderna dentro dos lares. A idolatria se mostra aí de maneira sutil, quase que imperceptível aí no cotidiano das famílias. Em linhas gerais, o ídolo é tudo aquilo que assume lugar de importância na vida das pessoas, de modo a receber lealdade e honra acima de Deus. Os ídolos, por mais falsos e vazios que sejam, oferecem aí enganosamente a sensação de presença e sentimento. E a Bíblia nos mostra que a idolatria, embora seja aí personificada no ídolo de madeira, ou ídolo de pedra, ou até ídolo de barro, não se resume aí ao aspecto religioso. Nosso Senhor, queridos, na ocasião do seu ministério terreno, ensinou, que nenhum servo pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer a um e amar ao outro, ou se há de chegar a um e desprezar o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon, conforme está lá em Lucas 16:13. De acordo com o dicionário bíblico Wycliffe, Mamon é uma transliteração do aramaico mamon, que significa propriedade, bons terrenos, riquezas ou dinheiro. Os textos em Mateus 6:24 e Lucas 16:13 são paralelos, e neles aí o Senhor Jesus Cristo ensina que a riqueza requer o coração e o serviço do ser humano. Consequentemente, não se pode servir a ambos, a Deus e a riqueza. Semelhantemente, a Bíblia também declara que a cobiça também é um tipo de idolatria. Então, de modo geral, queridos, a idolatria manifesta-se aí de diversas formas hoje em dia. Aparece abertamente nas falsas religiões mundiais, bem como na feitiçaria, no satanismo e noutras formas de ocultismo. A idolatria, queridos, está presente aí sempre que as pessoas dão lugar à cobiça e ao materialismo, ao invés aí de confiarem somente em Deus. Finalmente, ela ocorre também dentro da igreja, quando seus membros aí acreditam que a um só tempo poderão servir a Deus, desfrutar da experiência da salvação e as bênçãos divinas, e também participar das práticas imorais e ímpias do mundo. Daí o Novo Testamento nos admoesta a não sermos cobiçosos, avarentos e nem imorais. Tais práticas afetam aí o bem-estar espiritual da família cristã. Muitas, sem perceber, estão aí permitindo entrar em seus lares toda sorte de informação nociva e idólatra. Os ídolos nem sempre se mostram aí como figuras concretas de madeira ou de pedra, mas sim abstratos e dominando, melhor dizendo, a atenção dos crentes, dos cristãos. Por isso, queridos, que a Bíblia alerta: sede sóbrios, conforme está lá em 1 Pedro, capítulo 4, versículo 7. O textuário aqui da nossa lição se encontra na primeira carta do apóstolo João, capítulo 5, versículo 21, que diz assim: Filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Amém. E a nossa verdade prática destaca que a adoração a ídolos implica priorizar
tudo aquilo que se coloca no lugar de Deus. Apesar, né, da imagem de escultura ser aí a principal representação das práticas idólatras, a idolatria vai muito além aí do que simplesmente adorar imagens. Qualquer coisa pode se tornar aí um ídolo para o homem caído no pecado, como por exemplo, um estilo de vida, um emprego, um carro, uma marca comercial, o dinheiro, filosofias humanas, né, como o naturalismo, como o humanismo, o racionalismo, né, práticas ocultas e espiritualistas, e assim vai. Assim, queridos, nós devemos entender que um ídolo é tudo aquilo que obtém a lealdade e a honra que pertencem exclusivamente ao nosso Deus Todo-Poderoso. A nossa leitura bíblica em classe, que serve como base para essa lição, são duas histórias que vamos ver hoje. A primeira está em Gênesis capítulo 31, do versículo 17 ao 19 e do versículo 33 ao 35. Gênesis 31, versículo 17 ao 19 e do 33 ao 35. E também no livro de Juízes, capítulo 17, versículo 1, 3 ao 5. Então são duas histórias bíblicas que nós vamos aqui apresentar hoje, que serve como base para a lição que vamos estudar. Então, se você não tem a lição em mãos, faça a leitura desses dois textos sagrados para nós podermos aí estudar junto essa lição maravilhosa. Os objetivos desta lição é apresentar aí o contexto no qual Raquel furtou os ídolos do seu pai Labão, a primeira história que vamos ver. O segundo objetivo é explicar o cenário político-social de Israel quando Mica abraçou a idolatria, a segunda história. E o terceiro objetivo é alertar acerca dos perigos da idolatria no seio familiar do povo de Deus. A introdução aqui da nossa lição diz assim: temos nesta lição duas histórias distintas que relatam a convivência com a idolatria dentro de casa. No primeiro caso, temos Raquel, a mulher de Jacó, que sabia que seu marido servia ao Deus dos seus pais e que ele era poderoso, invisível e não precisava de ídolos de sua imagem. Entretanto, Raquel achava-se insegura quanto ao seu futuro. Sentindo-se injustiçada pelo seu pai, que não lhe deu nenhuma herança, nem a ela, nem a sua irmã Léia ou Lia, resolveu furtar as pequenas estatuetas ou ídolos de seu pai, que eram os pequenos deuses dentro da casa de Labão. O segundo caso é o de Mica, um eframita que viveu no tempo dos juízes em Israel e que, unindo-se aos danitas, fabricou ídolos e construiu um santuário para eles em sua casa. Nesta lição veremos as consequências da idolatria dentro de uma casa. Queridos, depois da queda do homem, a idolatria passou a ser aí um pecado constante da humanidade decaída. Desde muito cedo o homem aí busca por manifestações materiais da presença divina. Por sua natureza depravada e corrompida, o homem então começou a procurar, substituir a adoração ao verdadeiro Deus pela adoração a um Deus falso, fabricado aí para satisfazer a sua própria concupiscência pecaminosa. Assim, ao longo do tempo, a humanidade já adorou uma enorme quantidade e variedade de falsos deuses, como, por exemplo, o culto a elementos naturais, como pedras, montanhas, rios, árvores, fontes. Aqui também vale menção da natureza, Aqui também vale menção como a adoração às forças da natureza, como as tempestades, a água, o fogo, o ar e até a própria terra. Também o culto aos animais, cobras, touros, águias, bezerros e assim vai. Às vezes também combinava-se aí figuras de animais com formas humanas, o que é conhecido aí como teriomorfismo. Também o culto a elementos astrais, sol, lua e estrelas.
o culto a homens do passado, né? Os antepassados aí que foram heróis locais aí para um determinado povo, o culto a conceitos abstratos, como a sabedoria, a justiça, ou então o culto a pessoas poderosas, como reis e imperadores, eram adorados, né, por seus súditos como um tipo de divindade. Lá no primeiro século, por exemplo, o culto ao imperador romano foi instituído, e tal prática representou ali grande perseguição para a igreja. Lá no livro de Apocalipse revela muito, né, desse fundo histórico aí do que estamos falando. A lição de hoje, queridos, está dividida em 3 pontos, né? O primeiro ponto, os ídolos encontrados na tenda de Raquel. O segundo ponto da nossa lição, um santuário de deuses na casa de Mica. E o terceiro ponto da nossa lição destaca a idolatria dentro dos lares, né? Então, aqui o primeiro ponto, os ídolos encontrados na tenda de Raquel, está divididos aqui em 3 subtópicos. O primeiro, a fuga de Jacó e sua família para a terra prometida. O segundo subtópico, Labão descobre o furto de seus ídolos domésticos. E o terceiro subtópico, Raquel usa a mentira para esconder o ídolo, né? Queridos, uma das razões da fuga de Jacó e da sua família para fora das terras de Labão foi aí o seu sucesso na multiplicação do seu rebanho em relação ao rebanho do seu tio. Os filhos de Labão passaram a ter aí um certo ressentimento contra Jacó, pois eles achavam que a diminuição dos rebanhos de Labão significava ali prejuízos, né? E como estavam ali de olho na herança, isso queria dizer que teriam então um espólio menor nessa divisão. Então eles reclamaram com o pai, cujo semblante para com Jacó ficou diferente. Jacó então sentiu que era hora de voltar para casa e estava se aproximando deste momento. Até que Deus ali veio até ele e lhe disse: torna a terra dos teus pais e a tua parentela, e eu serei contigo. Gênesis 31, versículo 3. Jacó então reuniu as suas esposas e falou com elas, né, sobre a intenção de voltar à sua terra. Elas eram vitais em sua vida. Ninguém da família imediata seria então deixado para trás. Jacó, como um homem tão prudente que era e marido afetuoso, pensou então que seria apropriado dar a conhecer às suas esposas o que estava ali sucedendo, né? Avisando-as então de modo a nem deixá-las subitamente, nem levá-las pela força. O apelo, queridos, de Jacó ressaltou aí 3 pontos principais. Primeiro, Labão tinha mudado de atitude para com Jacó, o que era aí causa do seu desconforto. Segundo, Labão tinha se mostrado aí repetidamente injusto em seus acordos com Jacó. E terceiro, Jacó recebera recentemente esta orientação de Deus. Então Jacó fugiu de forma prudente, pois Labão estava ali tosqueando as suas ovelhas há 3 dias de viagem. Então fugiu sem avisar, porque imaginava que, do contrário, ele não poderia ter saído. E na fuga, levou consigo aí os seus filhos, suas mulheres, todo o seu gado e todos os seus bens, retornando aí à terra dos seus pais, né? E voltando aí para a terra dos seus pais, por ordem divina, como Deus já tinha falado com ele, e indo aí para Isaac, né? Retornando para Isaac, o seu pai. Então, nesta fuga, Raquel, a sua esposa amada, levou consigo os ídolos do seu pai Labão. Este foi o erro de Raquel. A Bíblia não explica exatamente por que Raquel roubou os ídolos do seu pai Labão. O texto bíblico apenas registra que quando a família de Jacó fugiu das terras de Labão, Raquel levou consigo então os ídolos do lar da casa do seu pai Labão. Os ídolos roubados por Raquel eram chamados de terafins. Esses ídolos basicamente
eram reconhecidos como os deuses do lar, né? Ou deuses domésticos. A propriedade desses ídolos era comum ali na cultura de vários povos da antiguidade, que os usavam aí nas práticas de adivinhação, de espiritismo, de adoração. Mas além desse uso religioso e místico, em algumas culturas, os ídolos do lar também serviam a um propósito legal, como os objetos diretamente associados ao direito de herança e liderança de um clã. Então, considerando todo esse contexto, será que é possível determinar por que Raquel roubou os ídolos do seu pai Labão? A verdade, queridos, é que mesmo com todas essas informações, ainda assim não é possível afirmar com certeza a verdadeira intenção de Raquel ao tomar aí os ídolos da casa do seu pai. Então, seja qual tenha sido aí a verdadeira motivação de Raquel ao roubar aí os ídolos do seu pai Labão, é inegável que a sua atitude demonstrou aí uma falta de confiança em Deus. Se ela tomou os ídolos de Labão com alguma motivação religiosa, então ela estava desviando a glória que só pertence a Deus e depositando sobre falsos deuses que nada podiam fazer para proteger, para orientar e abençoar a sua família. E mesmo que ela tenha aí tomado os ídolos de Labão com o objetivo principal de garantir direitos de propriedade a Jacó, então ela não confiou que Deus haveria de cumprir a sua promessa de herança à descendência de Abraão. Mas a boa notícia, queridos, é que mesmo Raquel e Lia, ou Leia, né, como tem outras versões, tendo crescido ali num contexto idólatra, sob uma religião estranha, e mais tarde tendo vivido num ambiente familiar conturbado pela disputa do amor ali do mesmo marido, após a trapaça, né, do seu ganancioso pai, em seus propósitos incrustáveis, né, inescrutáveis, melhor dizendo, Deus então escolheu as duas irmãs para serem edificadoras da casa de Israel. O segundo ponto da nossa lição, um santuário de deuses na casa de Mica. Esse segundo ponto está dividido em 3 subtópicos. O primeiro subtópico, a idolatria e o caráter antiético de Mica. O segundo subtópico, a abominação de Mica. E o terceiro subtópico, Mica tinha uma casa de deuses. Queridos, aqui fomos falar a respeito do contexto do livro de Juízes, né? E vale relembrar que após ali a morte de Josué e da geração, né, que com ele entrou ali na terra prometida, surgiu então uma nova geração que não conhecia o Senhor e começou a prestar culto a outros deuses. Por conta disso, o Senhor, nosso Deus, permitiu que invasores castigassem aquele povo, e sempre que os israelitas partiam para uma batalha, a mão do Senhor era contra eles. Então foi nesse cenário que Deus levantou os juízes de Israel para libertar o povo das mãos das nações inimigas e chamá-lo ao arrependimento. No entanto, mesmo assim, o povo não ouviu os juízes e continuaram a se prostituir com outros deuses. A Bíblia diz que sempre que o Senhor levantava um juiz, ele estava com aquele juiz e o povo de Israel era liberto das mãos dos opressores. Mas quando o juiz morria, novamente o povo voltava à idolatria de uma forma ainda mais perversa. Então, por esse motivo, Deus permitiu que as nações vizinhas não fossem expulsas daquela terra, fazendo delas ali um instrumento de juízo contra Israel. Então foi uma época em que Deus provou a nação, para ver se guardariam ali a sua aliança em um ambiente idolátrico e pagão. Eles foram influenciados pelas nações vizinhas,
praticando os seus costumes e a sua idolatria. Portanto, na época de Mica, Israel vivia o período dos juízes, que era uma transição entre a lei e a monarquia. A idolatria reinante na nação havia contaminado a casa de Mica. Mica era um homem da tribo de Efraim e havia ali roubado a sua própria mãe. O mais lamentável ainda, queridos, é que ao devolver ali o dinheiro o qual furtara da sua mãe, Mica foi elogiado por ela como se fosse ali abençoado pelo Senhor. Além de não repreender o próprio filho pelo roubo, ainda usou o nome de Deus em vão. Além de não repreendê-lo pelo roubo e ter tomado o nome do Senhor em vão, a sua mãe disse que guardava aquele dinheiro para fazer uma imagem, a fim de presentear aí o seu filho querido. Que infelicidade, queridos! O maior tesouro que os pais podem dar aos seus filhos é criá-los no caminho do Senhor e dar-lhes aí educação e preparação para a vida. A mãe de Mica era uma idólatra e ao mandar fazer aí uma imagem, estava violando a determinação de Deus nesse sentido. Os ídolos são insensíveis, isto é, não veem, nem ouvem, e muito menos comem ou cheiram. São imovíveis, eles não andam com seus próprios pés, são impotentes, não podem fazer nada pelo homem, são degradantes, torcem a imagem do próprio Deus. São importantes, queridos, são portanto, indignos de serem adorados pelos seres humanos. Tanto os que fazem as imagens, como os que as adoram, tornam-se aí iguais a elas. Então nós devemos nos guardar dos ídolos, para não nos contaminarmos juntamente com eles. Afinal, ídolo é tudo o que ocupa o primeiro lugar em nossas vidas. E existem aí os feitos pelos homens, como vimos aqui nesta lição, mas também, queridos, há os do coração do ser humano, como o dinheiro, o eu, as pessoas, as coisas. Nós devemos adorar somente a Deus. A residência de Mica tornou-se ali uma casa de deuses. Ela estava cheia de divindades falsas. Mica ficou ali como os pagãos que tinham seus deuses. Nesta casa também tinha os terafins, que eram ali ídolos domésticos, que iam desde aqueles de pequenas dimensões até os de tamanho quase natural. Esses eram possuídos pelo líder do lar e destinavam-se à descoberta dos acontecimentos futuros. Então Deus condena toda a espécie de adivinhação. Além de tudo isso, Mica também consagrou um filho ao sacerdócio. Conforme a determinação de Deus, o sacerdote deveria ser ali um levita e passar ali pelo processo de purificação e consagração do sumo sacerdote para poder exercer o seu ministério. Nada disto ocorreu com o filho de Mica, que também era um efraimita. Foi então uma atitude isolada, uma atitude paternal e exclusivista. Tudo foi feito erradamente. Infelizmente, nós vemos também isto acontecer nos nossos dias, né? Em alguns lugares, onde pessoas aí que não são chamadas, né? Que não têm uma chamada, elas são colocadas aí em posição de destaque na igreja, somente porque são parentes ou são apadrinhados do líder. Além do mais, queridos, todo erro conduz a um erro muito maior. E isto também aconteceu com Mica. Apareceu em sua casa um mancebo de Belém de Judá, um levita, cujo nome era Jonatas. Mica então o convidou para ser aí o sacerdote da sua casa,
prometendo-lhe ali um bom salário. Naqueles dias, os danitas, né, buscavam para si uma herança maior. E nesse intuito enviaram ali uma comitiva para observarem ali onde encontrariam tal território. E por acaso passaram pela casa de Mica, pelo santuário que tinha na casa de Mica, onde conheceram então o seu sacerdote e consultaram nesse sentido, né, para saberem se estavam certos em sua empreitada. Então, diante de uma resposta ali favorável ao levita, prosseguiram em seu caminho. Então eles descobriram a região de Laís, voltaram ao seu povo, deram a notícia ao viçareira e dali saíram com um exército de 600 homens para conquistar aquela terra. Passaram novamente pela casa de Mica e levaram ali todas as imagens e deuses ali existentes, e também o sacerdote para o local que se destinavam. Então eles conquistaram o território pretendido, Laís, cujo nome então foi mudado para Dan. E Jonatas e seus filhos foram sacerdotes, implantando naquela terra toda a idolatria que havia na casa de Mica. Ponto 3 da nossa lição: a idolatria dentro dos lares. Esse ponto 3 também está dividido em 3 subtópicos. O primeiro subtópico, os ídolos domésticos dos tempos atuais. O segundo subtópico, identificando os ídolos modernos dentro dos lares. E terceiro subtópico, precisamos reagir contra os inimigos da família. Queridos, para nós fechar nossa lição, nesse tópico 3.3, né, devemos saber que existem vários deuses, mas apenas um só Deus. Você vai dizer que o politeísmo é coisa aí de séculos passados, né, e de outras civilizações, e que todas as culturas evoluídas são monoteístas, né? Pode até parecer verdade, mas infelizmente não é. São vários os deuses deste século, e todos eles exigem aí certo grau de adoração e exclusividade. Por exemplo, existe o Deus riqueza, o Deus status social, o Deus poder, o Deus vício, o Deus preguiça, o Deus vaidade, o Deus televisão, o Deus comida, o Deus conforto e até o Deus solidão. E por que também não o Deus celular, o Deus redes sociais? Queridos, esses são alguns dos ídolos do lar que existem hoje em dia. Todos têm os seus rituais e são cada dia mais exigentes. Parece brincadeira, né? Mas não é. Muita gente boa, queridos, cultua aí os ídolos do lar, que são muitos, né? Só que tem um probleminha. Assim como Raquel, né? Quem cultua ídolos ou deuses estranhos acaba morrendo. E vou explicar a razão. Os ídolos do lar, queridos, não são deuses, né? Porque há um único Deus e Senhor Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E somente Ele, querido, recebe toda adoração, todo louvor e merece toda a glória. Agora, os outros deuses só atrapalham aí o seu encontro com o Deus verdadeiro. O ídolo do lar riqueza, por exemplo, é um desses deuses aí exigentes, né? E seus seguidores, quanto mais ganham, mais querem. A fonte de alimentação do Deus riqueza é a ganância e o seu objetivo um saco sem fundo. Nunca se dá por satisfeito. Você já observou como as pessoas ricas acabam aí ficando escravas, né, da própria riqueza? A riqueza, queridos, assim como qualquer outro Deus do lar, acaba sugando
toda a alegria da vida de quem tem aí o azar de segui-lo. Deve ser por isso, queridos, que os ricos são tão carrancudos, né, sisudos, com cara de quem não comeu e não gostou, né? Só existe então um único Deus, e ele é o Todo-Poderoso, o Deus vivo, o Deus que move as peças do xadrez a favor da vida dos que o amam, o Deus que enviou seu único filho para morrer em nosso lugar. E Jesus é o Deus da transformação. Ele pega uma vida destruída e transforma em vida útil, fértil, feliz. Ele muda o rumo da nossa história pessoal e não há outro nome pelo qual importa que sejamos salvos. Então tome uma decisão a favor da sua vida. Troque os seus ídolos do lar pelo Deus verdadeiro. A conclusão da nossa lição. Precisamos investir na família, criando barreiras espirituais e morais no seio dos lares para salvar nossos filhos e prepará-los para uma vida cristã sadia, que glorifique a Deus, Por isso, os ídolos da atualidade precisam ser retirados do nosso meio, para que não venham a roubar o lugar de Deus em nossas vidas. Queridos, que vivamos de tal modo que não tenhamos algum ídolo feitos pelos homens, e nem pelo nosso coração, tendo apenas Jesus como centro de toda a nossa atenção. Ele que é o nosso Deus bendito eternamente, e a quem pertence toda a glória. Ser idólatra não significa apenas adorar uma imagem de escultura, como fazem os adeptos de algumas religiões, né? Mas também reverenciar, né, o próprio eu, ou reverenciar um objeto, uma pessoa, ou seja, qualquer coisa que tente anular o dever de o homem cultuar a Deus. Então devemos ser sábios no momento em que evangelizarmos aí um idólatra, a fim de não ofendermos aí os seus sentimentos religiosos. Falemos, no entanto, a verdade com muito amor e deixemos aí que o Espírito Santo o convença do erro que está cometendo. Nós, cristãos evangélicos, não devemos ser fãs de um cantor ou pregador bem-sucedido, pois esta é uma forma velada de idolatria também condenada pelo nosso Deus. Oremos por eles, para que continuem uma bênção, mas jamais o consideremos os nossos ídolos. Deus abençoe a sua vida. Até a próxima lição, se Deus assim permitir.